Convoco o senhor secretário, o vereador Marcelo Garcia, para fazer a verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Juvenil Silvério, vereador Zé Luiz, vereador Roberto Chagas, vereador Dr. José Cláudio, vereador Renato Santiago, vereadora Amélia Naomi, vereador Milton Vieira Filho, vereador Tomás Henrique, vereador Júnior da Farmácia, vereador Fernando Petiti, vereador Walter Hayashi, vereador Marcão da Academia, vereador Marcelo Garcia, vereador Fabião Zagueiro, vereador Rogério da Casenha, vereadora Juliana Fraga, vereador Roberto Eleven, vereador Rafael Pascucci. Havendo número legal sobre a proteção de Deus e lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberta a 67ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos os presentes que nos termos regimentais a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Com a palavra, o líder de governo, vereador Zé Luiz. Senhor presidente, boa tarde a todos os presentes aqui na sessão de Câmara, senhores vereadores, nossos convidados que estão aqui aguardando a votação de projeto de lei, também todos que nos acompanham pela TV Câmara. Lembrando, senhor presidente, canal 12.3. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma saudação ao pastor Rui Alves, que está nos visitando hoje. Pastor Rui Alves, que foi eleito, acabou de ser eleito deputado estadual aqui no estado de São Paulo. Parabéns. Quem o acompanha também é o pastor Ricardo e o nosso vereador aliás, lembrando que o pastor Rui Alves, ele foi eleito pelo partido do republicano, né? Partido também do nosso próximo governador Tarcísio. E nós queremos fazer um pedido já, que o senhor venha mais vezes aqui na sessão de Câmara, nos acompanhe aqui em todos os nossos pedidos, tudo que a gente faz aqui na região. O vereador Milton também faz um trabalho excelente aqui na nossa cidade, vai saber dar grandes indicações aí para o seu trabalho. Mas parabéns pela votação, mais de 90 mil votos, viu, senhor presidente? Uma votação muito expressiva. Então, a Câmara Municipal de São José dos Campos está aberta para o senhor vir aqui conversar, trazer emendas também, viu? E trazer boas notícias. Deus abençoe seu trabalho, viu? Senhor presidente, também solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta, por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito também o adiamento por uma sessão, senhor presidente, dos seguintes processos: do processo número 78/2022, do processo número 542/2022, do processo 1002/2022, do processo 4367/2022, do processo número 4782/2022, do processo número 7741/2022. Solicito inclusão para leitura, senhor presidente, do processo número 10515/2022, do processo 10622/2022 e também do processo número 10624/2022. São esses os pedidos, senhor presidente. Em votação, o requerimento verbal do vereador José Luiz. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Um voto contrário, senhor presidente. Com um voto contrário, está aprovada o requerimento do vereador. Também cumprimentar aqui o nobre deputado eleito, pastor Rui Alves,
também em conjunto com o pastor Ricardo, convidados aí do vereador Milton Vieira, foram eleitos junto ao seu pai, né, o deputado Milton Vieira. Solicita ao nobre vereador Marcelo Garcia que faça a leitura dos processos novos para as ciências dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação das comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para a apresentação de emendas. Processo número 10.249/2022, projeto de lei número 338/2022, autoria do vereador Júnior da Farmácia. Autoriza o Poder Executivo a implantar o Building Information na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizadas pela administração pública municipal. Comissões Justiça, Economia e Obras, rito ordinário, termo do prazo para emendas 16/11/2022. Processo número 10.261/2022, projeto de lei número 339/2022. Autoria do vereador Júnior da Farmácia. Autoriza o Poder Executivo a proceder à criação do grupamento especializado operacional da Guarda Civil Municipal, composta pelo CANIL, denominado Grupo de Apoio e Operações com Cães, e das outras providências. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário, termo do prazo para emendas, 16 de novembro de 2022. Processo número 10.316/2022, projeto de lei número 340/2022, autoria do vereador Fernando Petit. Institui no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos a Semana do Teste do Pezinho, a ser comemorada entre os dias 6 a 12 de junho, e das outras providências. Comissões Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 16 de novembro de 2022. Processo número 10.366/2022, projeto de decreto legislativo número 45/2022, autoria do vereador Zé Luiz. Concede a medalha Mérito Legislativo à Associação Cristã de Moços, ACM de São José dos Campos. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 16 de novembro de 2022. Processo número 10.372/2022, projeto de lei número 341/2022, autoria do vereador Fabião Zagueiro, dispõe sobre a criação de estacionamento para bicicletas em locais abertos à frequência de público e das outras providências. Comissões Justiça, Economia e Transportes, rito ordinário, termo do prazo para emenda, 16 de novembro de 2022. Processo número 10.469/2022, projeto de decreto legislativo número 46/2022, autoria da vereadora Dulce Rita. Concede o título de cidadão joseense ao senhor Dr. Samuel Guacelli. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 16 de novembro de 2022. Retificando o processo número 10.469/2022, projeto de decreto legislativo número 46/2022, autoria dos vereadores Dr. José Cláudio e Zé Luiz. Concede o título de cidadão joseense ao padre Antônio Maria. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 16 de novembro de 2022. Processo número 10.489/2022, projeto de decreto legislativo número 47/2022, autoria da vereadora Dulce Rita. Concede o título de cidadão joseense ao senhor Dr. Samuel Guacelli. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 16 de novembro de 2022. Processo número 10.490/2022, projeto de decreto legislativo número 48/2022, autoria da vereadora Dulce Rita. Concede o título de cidadão joseense ao senhor José Vanderlei Moscardi.
Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 16 de novembro de 2022. Processo número 10.498/2022, projeto de lei número 343/2022, autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo a aderir ao programa Academia da Saúde do Governo Federal, através do Ministério da Saúde. Comissões Justiça, Esporte e Saúde, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 16 de novembro de 2022. Processo número 10.500/2022, projeto de lei número 344/2022, autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo contratar profissionais de educação física para atuar na Secretaria da Saúde, para a promoção da saúde, qualidade de vida e reabilitação em programas da Secretaria da Saúde, conforme portaria número 1105, portaria GM/MS, número 1105, de 15 de maio de 2022. Comissões Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 16 de novembro de 2022. Processo número 10.515/2022, projeto de lei número 345/2022, autoria do vereador Tomás Henrique. Dispõe acerca da revogação expressa das leis municipais que especifica e das outras providências. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 16 de novembro de 2022. Processo número 10.622/2022. Projeto de lei número 346/2022, autoria do vereador Dr. José Cláudio. Dispõe sobre o programa Ação Social integrada nas áreas de cidadania, saúde, educação, esportes, lazer e cultura, de forma itinerante e voluntária nos bairros da cidade de São José dos Campos. Comissões Justiça, Economia e Promoção Social, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 16 de novembro de 2022. Processo número 10.624/2022, projeto de lei número 347/2022, autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação, objetivando a implantação e o desenvolvimento de programa na área da educação. Comissões Justiça, Economia e Educação, rito urgente, o termo do prazo para emendas, 7 de 11 de 2022. Passaremos ao processo de votação. Emenda número 1, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao processo número 12082/2021. Projeto de lei número 573/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia. Em votação, a tramitação da emenda. Da emenda número 1, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao processo número 12082/2021, projeto de lei número 573/2021, autoria do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Com nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 9374/2022, projeto de lei complementar número 12/2022, de autoria do Poder Executivo. Ninguém inscrito, né? Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Com nenhum voto contrário, o projeto está aprovado por unanimidade. Peço ao nobre vereador Marcelo Garcia que leia a emenda.
Emenda número 1, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao processo número 12.082/2021, projeto de lei número 573/2021, autoria do vereador Marcão da Academia. Suprime o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei número 573/2021. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário. Processo em discussão, o processo número 5208/2022, projeto de decreto legislativo número 22/2022, de autoria da Comissão Conjunta de Justiça e Economia. Inscrito para falar no processo, vereador Tomás Henrique. Alô, alô, 1, 2. Senhor presidente, senhores vereadores, público que acompanha a sessão, sejam bem-vindos. As pessoas que nos assistem através da TV Câmara, infelizmente, galeria em reforma, nós não temos público hoje. Em discussão, os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, acerca da gestão do ex-prefeito Carlinhos Almeida no exercício financeiro de 2015. É importante frisar que eu não tenho nada em particular contra o Carlinhos, nem conheço pessoalmente, mas aqui a gente está analisando contas de um ex-prefeito. E eu comecei a militar na política em 2015 para 2016, por conta das manifestações pelo impeachment da Dilma. E em 2016 eu fui autor de um pedido de cassação contra o então prefeito Carlinhos, que lotou essas galerias de pessoas ligadas ao PT contra, mas também de pessoas a favor. E uma das coisas que a gente apontava já naquele pedido de cassação era problemas orçamentários, faltas de pagamento, uma série de erros da gestão. Então agora o destino quis que anos após eu estivesse aqui como vereador julgando as contas daquele que eu fiz enquanto não vereador, mas como militante cidadão, oposição, e fiz um pedido de impeachment que quase inclusive prosperou. Foram 11 votos contra 10. E agora quem fala não é o Tomás mais, como foi da última vez. Agora quem fala é o Tribunal de Contas do Estado. E a prerrogativa máxima dessa casa é fiscalizar as contas e o orçamento de um prefeito ou de um ex-prefeito. E é oportuno que isso chegue justamente numa quinta-feira, quase véspera de eleições no segundo turno, quando o PT tenta voltar ao poder, para que a gente demonstre exatamente o que é a gestão do PT. E para que as pessoas pensem se é isto que elas querem para o Brasil. Portanto, quem vai falar agora não é o Tomás, mas sim o Tribunal de Contas do Estado. Planejamento. O planejamento precário e não fidedigno com a atual realidade municipal, ocasionando diversas alterações orçamentárias, 48,73% das ações orçamentárias previstas na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, não atingiram um índice adequado de execução, descaracterizando assim o planejamento municipal. Ou seja, a Câmara vota, aprova um orçamento, como o dinheiro deve ser usado, e metade desse orçamento aprovado pela Câmara, que é a nossa prerrogativa, foi descumprido. Vamos lá. Na questão de educação, pequeno número de laboratórios de ciências e, por vezes, locais sendo utilizados para outras finalidades. Poucas escolas com parque infantil e a maioria sucateado e fora de uso. Tablets adquiridos não foram entregues a todas as escolas e não houve demonstração de critério para distribuição, gerando desigualdade entre os alunos. Lembra do tablet? Banheiros, quadras e refeitórios inexistentes ou em condições precárias e sem material adequado para higienização das mãos. Esse é o retrato da gestão pública do PT em São José dos Campos. Saúde.
Registro de até 3 horas de espera para atendimento no laboratório central, sendo alguns munícipes possuem uma amostra de urina e fezes. Infraestrutura com caixas de papelão e inadequada para se realizar exames laboratoriais. Crescimento da taxa de mortalidade infantil, superando 28,40% e regredindo a patamares obtidos no início da década passada. Dispensa de licitação. Uso inadequado da dispensa de licitação para contratar empresa especializada em concurso público. Inexistência de ato formal visando a contratação de empresa especializada. Fragilidade na fundamentação da escolha da empresa. Em 2014, a empresa possuía apenas um sócio, que também se encontrava registrado como empresário individual de outra razão social, voltada para as atividades de cabeleireiros, manicure e pedicure. Execução contratual, receita, renúncia de receita na ordem de 81 milhões, devido à negligência municipal. Encargos, volta ao IPSM, o município efetuou recolhimento parcial, vamos lembrar, servidores, parcial de encargos sociais, deixou de recolher 8 milhões ao IPSM referentes à contribuição patronal do mês de novembro e do 13º da Prefeitura alega que quitou em maio de 2016, mas os documentos juntados não comprovaram efetivamente com o guia de recolhimento. De acordo com o PSM, essa dívida ainda não havia sido paga, já estava em 10 milhões. Resultado da execução orçamentária, déficit de 67 milhões, sem lastro financeiro para suportá-lo. Empenhos cancelados em 2016 que retroagiram a dezembro de 2015, distorcendo o resultado deficitário de 2015. Sistema contábil não atende padrão mínimo exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Déficit na execução orçamentária motivado pela superestimativa da receita, ou seja, fizeram uma LDO, uma LOA com uma estimativa de receita que não foi cumprida, distorcida. Dívida de curto prazo, acréscimo de 49,75% em comparação ao exercício anterior. Fiscalização de receitas, renúncia de crédito tributário, em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, ofensa aos princípios de transparência, moralidade, isonomia e impessoalidade na efetivação da renúncia de receita. Norma editada incentivou contribuintes a serem inadimplentes. Dano ao erário de 179 milhões, não concretizado pela ação da fiscalização do Tribunal de Contas. Sonegação fiscal de empresas motivada pela ausência de fiscalização municipal. Por conta disso, a manifestação das assessorias técnicas, tendo em vista a falta de pagamento de precatórios de repasse a regime próprio de previdência, as unidades da assessoria técnica opinaram pela emissão de parecer prévio desfavorável, entendimento endossado pela chefia. Manifestação do Ministério Público de Contas. No mesmo sentido, o douto Ministério Público de Contas manifestou-se pela emissão de parecer desfavorável aos demonstrativos devido ao insuficiente pagamento de precatórios, recolhimento parcial de encargos e falhas nas atividades de planejamento e execução orçamentária. Manifestação da Secretaria de Diretoria-Geral pugnou que podem ser relevadas as impropriedades relativas ao insuficiente pagamento de precatórios e recolhimento parcial de encargos. Contudo, posicionou-se pela emissão de parecer desfavorável aos demonstrativos, tendo em vista a execução orçamentária e a falta de confiabilidade dos dados informados do sistema AUDESP. O conselheiro Sidney Stanislau Beraldo, em recurso feito pelo ex-prefeito, afirma: os autos indicam que os estornos foram efetuados pela municipalidade, ainda sob a gestão do recorrente ex-prefeito, porém, de empenhos do exercício de 2015 e antes mesmo do fechamento dos balanços, frise, mascarando assim os resultados apurados, especialmente o da execução orçamentária. Essa prática, tal como registrado na decisão recorrida, constitui verdadeira ocultação de passivo. Também constitui bula ao regime de competência determinado pelo artigo 35 da Lei Federal, além de caminhar na contramão do equilíbrio e da transparência na gestão pública. Tudo que a gente luta em nosso mandato, tudo que a gente lutou como cidadão durante o governo do ex-prefeito Calhinhos. A assessoria técnico-jurídica do Ministério Público, portanto, aponta pelo desprovimento dos recursos e devendo a improbidade relativa à falta de fidedignidade dos dados informados ao DESP, a exemplo do ocorrido nos exercícios anteriores. Os documentos que acompanham não têm potencial para afastar as irregularidades que macularam as contas em exame. Um retrato, josense, feito pelo principal órgão do Tribunal de Contas do Estado, de fiscalização das contas e do orçamento, do que é uma gestão do PT.
São José dos Campos lembra muito bem, por 8 anos fomos desgovernados por esse partido. O Brasil também precisa lembrar disso e dar o seu recado neste domingo. Hoje, o recado do Partido Novo é voto pela reprovação das contas do ex-prefeito e dou esse voto com um senso de missão pela minha trajetória e pelo que me trouxe até aqui. Em votação, o processo. Encaminhamento de votação do vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, mesa diretora dos trabalhos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente em nossa sessão, o PSC encaminha o voto contrário. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. 2 votos contrários, senhor presidente. Com 2 votos contrários, está aprovado o processo. Convoco o nobre vereador Robertinho da Padaria para assumir aqui os trabalhos da mesa diretora. Em discussão, o processo número 4874/2019, projeto de lei número 167/2019, de autoria do vereador Marcão da Academia, inscrito para falar no processo. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que aqui está presente na casa, dos homenageados do dia de hoje, ao público que nos assiste através da TV Câmara, através da página do Facebook. Senhor presidente, estamos aqui agora discutindo um projeto de minha autoria, projeto que autoriza a Prefeitura Municipal a firmar-se em uma parceria com o governo federal, tanto como ela mesmo, com orçamento próprio, a ampliar o horário de atendimento público ao público nas unidades básicas de saúde, nas UBS. Ampliar esse atendimento, né? Hoje a gente sabe que tem um horário da unidade, tem um horário, se eu não me engano, às 17 horas, e esse projeto, ele contempla em ampliar esse horário. A proposta tem a finalidade de melhor atender os munícipes que utilizam as unidades básicas de saúde. Os horários de atendimento dificultam o acesso por parte do cidadão que trabalha em horário comercial. Por quantas vezes nós já vemos que a dificuldade, porque a pessoa tem que trabalhar, de repente ela não tem liberação do próprio trabalho, ou por várias diversidades que ela passa no dia, ela tem essa dificuldade. Então a ampliação ela já vai atender essa dificuldade. Na prática, muitos moradores acabam não conseguindo atendimento, migrando para as unidades de saúde de maior porte, como as unidades de pronto atendimento e pronto-socorro de hospitais. Por muitas vezes, quando a gente chega também, aí a superlotação, né, também depende dos horários após as 18 horas, a superlotação devido, assim, à falta de atendimento, porque as unidades básicas não estão atendendo naquele momento. Então, também vai ajudar a diminuir esse superatendimento, né, nos UPAs, no pronto-socorro, e vai ajudar com que até os horários que muitas vezes pessoas com as crianças, para a questão da vacinação,
os horários que vai ajudar o pós às 18 horas. Muitos pais encontram dificuldades em levar seus filhos para vacinar ou em consultas com o pediatra, pois trabalham em horário comercial. Com a ampliação do horário de atendimento, além de atender melhor a necessidade do cidadão no atendimento clínico, agendamento e vacinação, vai diminuir o fluxo de pessoas nas outras unidades, né, como o UPA e os pronto-socorro. Então, eu vejo de suma importância esse projeto, a importância agora também que nós temos aí na questão da LOA, que ajuda a direcionar o orçamento para o ano que vem, e esse orçamento também devido à ampliação, né, a gente pode fortalecer a saúde, ampliando o atendimento dela. Então, eu peço aos nobres vereadores que a gente possa aprovar esse projeto, que a gente possa ajudar ainda mais a saúde do nosso município e que a gente possa atender a todos os munícipes por igual. Muito obrigado, presidente. Encaminhamento de votação, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu queria falar para o Marcão, parabenizar ele pela iniciativa. Eu acho muito importante essa extensão de horário nas UBSs. E aproveitar que nós estamos aqui na Câmara, agora na TV aberta, aí para avisar para o pessoal lá da UBS do Galo Branco, que lá já está com atendimento às 19 horas. Então, as pessoas que estão com dificuldade já podem ir até lá para ser atendidos. Eu espero que isso também aconteça nas demais unidades da cidade. Encaminhamento de votação, o vereador Dr. José Cláudio. Encaminhar meu voto favorável ao projeto do Marcão, parabenizar ele pela importância que nós trabalhamos na área. Sempre tem aquela pessoa que trabalha, mora em outra cidade, e o horário das 17 realmente é um horário meio apertado. E uma pessoa que é uma consulta eletiva, uma pressão alta, um diabetes e numa UPA, é meio esquisito, né? Então, parabéns, Marcão, tenha meu voto. E aproveitar, já que a gente está falando de servidor, amanhã é o dia do servidor público. Queria dar meus parabéns para o servidor público de São José dos Campos, de todo o Brasil aí. Que Deus abençoe vocês e nossa família, nossa cidade. Agradece o trabalho do servidor público, que tem nesse vereador aqui um amigo, um parceiro. Que Deus abençoe a todos vocês e que esse projeto do Marcão possa ser bom para a cidade e para o servidor público. Obrigado. Vereadora... vai falar? Vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, também quero deixar aqui meu parabéns para todo servidor público, porque quem construiu São José dos Campos até a presente data foi o servidor público, não foram as terceirizadas, não. E se nós temos um acervo de conhecimento, de tecnologia, de saber, de planejamento, de como atender e como desenvolver essa cidade, foi graças à capacidade intelectual, moral e física mesmo de todos os servidores. Então também quero deixar aqui meu reconhecimento, minha gratidão, em nome da cidade, não falar que é corporativismo por eu ter sido servidora, não, quero fazer um agradecimento em nome da cidade, que se nós temos hoje a cidade que temos, que é um exemplo em muitas coisas para o país, foi graças ao esforço, ao sacrifício do servidor, que não foi só o sacrifício físico. Antigamente podia-se falar que era só o sacrifício físico, agora é o sacrifício físico e financeiro, porque infelizmente o servidor está passando por muitas penúrias por conta da responsabilidade de certos governos. E também é falar que nós continuamos juntos, que nós estamos aí na luta em prol dos direitos do servidor, e eu acho que ele merece todo o respeito, toda a gratidão e principalmente todo o apoio que possa ser dado para ele, não só pela cidade, porque é muito fácil vir aqui fazer um monte de elogios, mas vestir a camisa do servidor, levantar a bandeira do servidor, que tanto fizeram por nós, por nossas famílias, pelos nossos filhos, isso que é o difícil. Então espero que a gente faça uma nova leitura do valor do servidor, porque o que a história está contando é que essas privatizações não estão dando os resultados esperados. Temos muitos exemplos aí que está muito aquém do desejado. Temos muitas reclamações de muitos locais de trabalho que está tendo problemas seríssimos. Então, minha gratidão, meu respeito e meu vigor em estar defendendo os seus direitos, servidor. Aquele abraço. Em votação, vai falar?
Posso? Até o voto se justifica melhor. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. Serviço de voto, a vereadora... Ah, tá, você vai falar? Então, por favor, de voto, vereador Marcão da Academia e depois da Juliana. Primeiro, eu quero agradecer a todos os vereadores. Essa casa tem um trabalho importantíssimo para a nossa cidade, principalmente quando se trata de saúde. Então, agradecer a todos os vereadores que vieram aqui, votaram, que vieram falar aqui. Meu muito obrigado. Eu acho que a gente aqui sempre está unido para melhorar a nossa cidade. E sim, também cumprimentar os servidores que fazem um trabalho excepcional na nossa cidade, a gente sabe disso. E ao dia deles aí, a gente é toda um abraço, uma honra sempre poder estar trabalhando de próximo com eles aqui. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Juliana Fraga. Boa tarde a todos. Eu gostaria também de falar e agradecer todos os servidores, parabenizá-los e dizer a todos que estão nos assistindo que, como foi falado, os servidores tocam a cidade, são importantíssimos em várias áreas, mas infelizmente aqui em São José dos Campos, a gente tem sofrido ataques e mais ataques contra os servidores, contra os institutos. Em 2020 foi aprovada uma lei que tira 14% dos servidores aposentados. Ou seja, uma lei que foi aprovada lá do ex-prefeito Felício, que hoje quer ser vice-governador, uma lei que tira 14% dos servidores aposentados, que já contribuíram a vida inteira e hoje ainda tem seu desconto feito por causa dessa lei. Em 5 anos, lei de Felício usou 1,2... Vereador, esse assunto... Só não, deixa, vereador. Todo mundo falou aqui, vereador, então, mas todo mundo vereadora, deixa eu concluir. Vereadora, deixa eu concluir, vereadora. Esse assunto, sim, todo mundo falou porque eu deixei falar e vou deixar a senhora... Só que esse assunto para parabenizar o dito servidor. Porque se for para entrar em discussão, se for para entrar em discussão de crítica, daqui a pouco a senhora vai falar, todo mundo vai falar, a gente não consegue... Eu estou parabenizando e estou informando e falando o que os servidores têm feito, sim, parabenizando, porque os servidores tocam a cidade, mas também têm sofrido aqui nessa cidade. E muito desse sofrimento também é causado pelos vereadores que aqui estão. Então, e a população também tem que saber. E é o meu lugar de fala aqui na Câmara também avisar, falar para as pessoas que estão aqui, saberem o que está acontecendo com os servidores. Porque não adianta vir só parabenizar, elogiar, e na hora de votar, vota contra os servidores. 1,2 bilhões, desde a lei de 5 anos atrás foi votada, que estão tirando do Instituto. Então isso também não é valorizar o servidor público. Vereadora, seu tempo está esgotado. Em discussão, o processo número 75, às vezes ser democrático, a gente quer ser gentil, mas é difícil. Em discussão o processo 7533-2022. Projeto de lei, sim, vereadora. Eu sou um presidente muito democrático, não podemos misturar as coisas, vereadora. Em discussão o processo 7533-2022. Projeto de lei 245-2022. De autoria do vereador Renato Santiago, inscrito para falar no processo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, os colegas vereadores, todos os funcionários da casa, todos aqueles convidados que estão aqui hoje. Venho falar, presidente, do projeto de lei de minha autoria, projeto número 245/2022, processo 7533, que denomina a Rua 6, trecho 2 do loteamento 7 Garden, de Rua Dona Nivan Batista de Souza. Dona Nivan Batista de Souza nasceu em 12 de janeiro de 1947, na cidade de São Lourenço, Minas Gerais, mas foi registrada apenas no dia 24, sendo filha de Leôncio Batista de Oliveira e Carmen Vitorino de Oliveira. Possuía 4 irmãos, sendo Alcides Batista de Oliveira, Neuza Batista de Oliveira, Antônio Batista de Oliveira e Vilma Batista de Oliveira. Teve 5 filhos: Antônio Pereira de Souza Júnior, Marcelo Pereira de Souza, Alexandre Pereira de Souza, Janaína Pereira de Souza, Tiago Pereira de Souza. Alguns estão presentes aqui conosco no dia de hoje. Veio de São Lourenço para São José dos Campos com 3 anos de idade e foi morar no bairro da Vila Maria. Durante sua adolescência, passou a maior parte do tempo no bairro Vila Betânia. Após casar, foi morar na Vila Bandeirantes, onde constituiu família com Antônio Pereira de Souza, conhecido como Toninho da Magnata.
Quando jovem, trabalhou em laboratório de análises clínicas e aprendeu serviço de enfermagem. Assim, pelo seu conhecimento nessa área, conseguiu um emprego como agente de saúde pelo governo federal e depois nesta prefeitura de São José dos Campos. Após alguns anos, já mãe de 5 filhos, decidiu parar de trabalhar para se dedicar exclusivamente à família. Além de cuidar da casa, também ajudava toda a sua vizinhança em tudo que podia. Aplicava injeções, aferia pressão, aconselhava e até ajudava na alfabetização de alguns vizinhos. Era vicentina, religiosa e auxiliava os moradores de rua. Pelos últimos 14 anos de sua vida, cuidou de seu marido, que sofria do mal de Alzheimer. E fez tudo sempre com muita dedicação, alegria e carinho, até o seu falecimento, no dia 25 de julho de 2022. Dona Nivan estará presente, sempre guardada com carinho na memória de todos, como mãe, avó, bisavó, vizinha e amiga muito prestativa e amada por todos. Deixou saudades, mas principalmente um exemplo de dedicação, perseverança e resiliência. Eu tenho muita honra de homenagear a Dona Nivan, mãe do meu querido amigo Alexandre Pica-Pau, da Janaína e os demais irmãos. Logicamente, a perda é um momento extremamente ruim, mas sabemos que é um processo natural da vida e que ficam sempre as boas lembranças, as boas memórias e principalmente o legado que ela deixa de grandes filhos, grandes filhas, grandes netos, grandes familiares e grandes cidadãos. Sou professor e fui professor dos 3 netos, do Daniel, do Gabriel e do Cadu. Então, eu tenho muita honra de denominar a Rua 6, trecho 2 do loteamento 7 Garden de Rua Nivan Batista de Souza. Eu gostaria de contar com a votação unânime dos colegas para esta homenagem. Obrigado, presidente. Em votação, o processo. Informa aos vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, emenda. Em votação, o processo. Informa aos seus vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, emenda. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Processo aprovado por unanimidade. Justificativo de voto, vereador Renato Santiago. Presidente, eu peço licença para justificar o voto aqui da tribuna, agradecer a todos os vereadores pela votação unânime. Eu gostaria de chamar aqui os familiares, a Janaína, o Alexandre, o Pica-Pau, a todos por uma simples lembrança desse momento e dessa homenagem que fizemos.
Novamente em discussão o processo número 7534-2022, projeto de lei 246-2022, de autoria novamente do vereador Renato Santiago, inscrito para falar no processo. Obrigado, presidente. Mais uma vez eu tenho a honra de estar aqui homenageando mais que uma pessoa, mais um grande amigo, uma pessoa que deixou lembranças aqui na cidade e principalmente no nosso meio esportivo. Então, através desse projeto que denomina a Rua 6, trecho 1, do loteamento 7 Garden, de Rua Orlando Leopoldino dos Santos, nome do nosso querido Zum. Orlando Leopoldino dos Santos, conhecido como Zum, o nosso velho Zum, nascido em São José dos Campos no dia 20 de 10 de 1947, foi um grande atleta de futebol, iniciando sua carreira no time nomeado como Formigão do Vale, onde fez seu primeiro gol no estádio Martins Pereira. O atleta se destacou no campo e obteve grandes resultados, razão pela qual foi emprestado para o time da Ponte Preta da cidade de Campinas. Lá fez dupla com o jogador de Cá no ataque. Tempos depois, voltou para São José, entretanto, por conta de um acidente familiar, o atleta teve que interromper as partidas de futebol para dar atenção e cuidado aos pais. Por conta disso, passou a trabalhar em grandes empresas da região, como a GM, a Johnson & Johnson, garantindo o sustento de sua família. Durante o período em que laborava, Orlando começou a jogar de forma amadora nos times de São José, Gresávia, Ipanema e no time da Johnson. Tal atividade se deu até o momento em que se aposentou. Depois de aposentado, se tornou técnico de times amadores, dirigindo um time conhecido como Corintinha, do Jardim Paulista e do Novo Horizonte. Assim, obteve grandes resultados para os times, tornando-os campeões em jogos disputadíssimos. Orlando Leopoldino foi casado com a minha querida amiga, dona Sandra Fátima, tendo 3 filhos, também meus amigos, o Rodrigo, que também conhecido como Rodrigo Zum, Cristiano Zum e Fabiano Zum. Vindo a falecer aos 73 anos de idade, vítima de um AVC no dia 26 de 8 de 2021. Então, desta forma, aqui podendo homenagear também os familiares, eu peço aos colegas vereadores que possam votar essa propositura por unanimidade, que denomina a Rua 6 do loteamento 7 Garden, de Rua Orlando Leopoldino dos Santos. Obrigado, presidente. Em votação, o processo. Informa aos seus vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, emenda. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão. Os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão. Os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Processo aprovado por unanimidade. Justificativo de voto, vereador Renato Santiago. Obrigado, presidente. Fabião? Bom, boa tarde, presidente, senhor Robertinho, né, a dona Sandra aqui, familiares. Parabéns, Renato, pela essa iniciativa aí, né? O Zum foi um grande esportista aqui na nossa cidade. Então, mais do que homenagear, essa homenagem para ele é mais do que merecida. Então, parabéns, todo o Jardim Paulista, o Corintinha, todos que conhecem, estão muito felizes por essa homenagem. Valeu. Está aberto? Obrigado, Fabião. Juninho da farmácia. Não, o Juninho. Boa tarde a todos. Dona Sandra, boa tarde. Homenagem linda, viu? Merecida para o nosso querido Zum, nosso amigo, a família cliente da nossa loja lá no Cerejeira, conheço toda a família. Zum parceiro, sempre respeitoso. A sua calma trazia para nós sempre muita alegria, merecida, viu, Renato? Parabéns, né, por essa homenagem aí. Deus abençoe todos vocês, viu? Parabéns para nós todos, vereadores, que aprovamos por unanimidade essas 2 homenagens. Eu agradeço a todos pela votação unânime. Eu gostaria também de homenagear aqui
a dona Sandra e os familiares com uma simples lembrança. Então, dona Sandra, é uma simples lembrança que o Zoom agora estará, como a dona Nivan, estará eternizado em uma de nossas ruas, muito mais do que merecido, muito mais do que um craque do futebol. Ele foi um craque da vida que formou uma família maravilhosa que eu amo tanto. Então, gostaria de entregar à senhora. Parabéns aí, então, aos familiares do homenageado. Peço ao vereador Marcão da Academia, por favor, que assuma novamente o trabalho da mesa diretora. Por favor, vereador. Em discussão, o processo número 8571/2022, projeto de lei número 299/2022, de autoria do vereador Fernando Petit, inscrito para falar no processo. Boa tarde, presidente Marcão da Academia, boa tarde a todos os vereadores e a todos os presentes na Câmara Municipal. O projeto de lei 299/22, que é o processo 8571 de também 2022, denomina a rua 18 do loteamento Amélia de Gentil Barbosa. Aqui também vou ler um pouquinho do histórico do Gentil. Nasceu em São José dos Campos no ano de 1929. Casado com a dona Laura Correia Barbosa, teve oito filhos: Vicente, Gentil, Maria Gorete, Moacir, José Carlos, Luiz Henrique, Francisco e Nelson. Francisco e Nelson estão aqui presentes. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de São José dos Campos. Morou muito tempo na zona rural de São José dos Campos, na divisa com o município de Igaratá, na região do Rio das Cobras, local chamado de Pedra e que era propriedade dos antigos proprietários da tecelagem Paraíba. Em 1960, liderou com mais alguns moradores da região um movimento para a abertura de uma estrada rural ligando o bairro do Guirra até a fazenda do senhor Benedito Pereira Lima Filho. Essa via foi realizada pelo governo do estado de São Paulo através do Departamento de Estrada de Rodagem. Vale lembrar que por esse local só se transitava a pé ou a cavalo. Até hoje se mantém o traçado da via. Essa estrada trouxe vários benefícios para os moradores daquela região, como a facilidade de acesso e transportes de pessoas e dos produtos produzidos nas fazendas. O Rio das Cobras localiza-se no entroncamento à direita, sentido São Francisco Xavier, e à esquerda no bairro da Cruz Branca, já no município de Igaratá. Quando jovem, sempre se dedicou a ajudar os outros, como conseguir cirurgias nos hospitais da região de São Paulo. Com muita luta, conseguiu balsa para a travessia da represa para os habitantes de São José. Junto ao prefeito de Igaratá, conseguiu melhorias nas estradas rurais. Conseguiu levar ônibus para a zona rural. E quase foi prefeito de Igaratá, pela antiga Arena, com apoio do deputado estadual de Jacareí, Malek Assad. Faleceu em 2006, com 77 anos. Deixando muitas saudades para aqueles que conviviam com sua amizade. Por esses motivos, é que queremos homenageá-lo com o nome de rua no loteamento Amélia. Contamos com os votos de nossos companheiros de idilidade para aprovação deste projeto de lei. O Francisco, dos filhos, o Francisco é nosso amigo, frequentador da farmácia comunitária, também lá da região do Vila Ema, nosso amigo, e ele, quando pediu essa homenagem, falou: meu pai fez muito por São José dos Campos, e agora aqui, lendo o histórico, São José e Igaratá, um grande homem, parabéns, e agora conto com o voto de todos. Muito obrigado.
Em votação, o processo informa aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Com nenhum voto contrário, a emenda está aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Com nenhum voto contrário, está aprovada por unanimidade. Cumprimentar e parabenizar todos os familiares presentes, amigos que estão acompanhando essa homenagem válida e justa para todos que nos deixaram, que deixaram a história na nossa cidade. Encerrada a votação, temos 2 oradores inscritos para o grande expediente. Então, eu convoco aqui com a palavra por tempo de 25 minutos. Deus me livre. Nem tanto, né, doutor? Mas não. 25 minutos o senhor tem. Doutor José Cláudio. Obrigado, presidente Marcão, secretário Marcelo, toda a mesa, todos os servidores, meu gabinete, amigos, vereadores. Nós, 2 assuntos bem rápidos mesmo. O primeiro, que nós estamos há alguns dias da eleição. A eleição é domingo. Uma eleição muito dura, uma eleição que dividiu esse país, dividiu famílias. Eu mesmo, quando eu apresentei o meu apoio aqui ao candidato Lula e ao candidato Haddad, eu experimentei uns 60%, 70% de elogios de amigos e algumas pessoas que nós achávamos que eram amigos que foram grossas, inclusive colegas, ex-vereadores que ofenderam até a minha mãe, que está no céu, dona Silvia Mancília Barbosa. Então eu penso que política não é isso. Eu acho que a gente tem que tentar levar coisas boas, contribuições para a população, não ódio. Pessoas que não entendem, amigos deixando de ser amigos, brigas dentro de famílias. Por quê? Será que vai mudar tanto assim realmente a vida desse país? Será que quem for eleito vai mudar tanto assim a tua vida a ponto de você ter que brigar com seu pai, com seu irmão, com um primo, com um amigo, ou ofender? Sexta-feira eu estava na cidade de Paraibuna, meu assessor Tomás lá, e uma pessoa me abordou e perguntou: poxa, eu vi o seu vídeo que você falou. Eu falei: pô, bacana, e aí, você gostou? O cara falou: não. Eu falei: bom, então você segue sua vida e eu sigo a minha, e vai em paz, cada um é livre para fazer o que quiser. E o cara me fez uma ofensa com um dos dedos da mão. E essa mesma pessoa eu já atendi e salvei a vida de 3 irmãos da mãe dele. Então, quer dizer, isso é ódio, gente. Não é o que prega essa eleição, não é para isso que a gente está aqui. A gente vem aqui para falar de paz, de eleger alguém que vai reconstruir o país, alguém que vai trazer a paz para esse país. E, infelizmente, em se falando de ódio, foi o que o Bolsonaro conseguiu passar para esse país, além de dividir o país, pregar o ódio. Jogar evangélico contra católico, católico contra evangélico. E eu me posicionei a favor do Lula e do Haddad e já me expliquei aqui várias vezes nesse plenário, pela má condução da pandemia, pelo deboche das pessoas que faleceram. Então, por isso que eu me posicionei, e sem encontrar no desastre econômico que vem por aí, se continuar o Bolsonaro. A gasolina já subiu 2 vezes essa semana. E também aproveitar aqui o plenário para falar do servidor público, que amanhã é o seu dia, e nós aqui, eu, a Juliana, a Amélia, a Dulce, Juninho, Petite, trabalhamos e nos posicionamos tanto para defender os servidores. Então, nós gostaria de deixar um abraço para vocês, dizer que vocês têm aqui um amigo, um parceiro, e agradecer a todo servidor público por tudo que vocês fazem pela minha família, pelos meus filhos e pela minha cidade. Juliana, uma parte para você.
Obrigada, doutor José Cláudio. Eu que quero agradecer por o senhor ter se colocado a favor dos servidores nessa votação nesse ano tão importante, né, que tiraram mais uma vez os direitos dos servidores aqui de São José dos Campos, na lei que mexeu com a previdência dos servidores, né, com a vida dos servidores, e o senhor se colocou a favor todo o tempo, firme na sua palavra, nas suas ações. E eu quero colocar aqui, que eu estava falando naquela hora, que foi cerceada a minha fala, que nessa gestão, tanto do Felício, que é vice do Tarcísio, tirou o direito dos servidores e tirou o direito dos servidores aposentados, o que é pior. Servidores que já contribuíram uma vida inteira, tirou 14% dos servidores. Ainda bem que lá na LESP foi revertido isso. Espero aqui em São José também a gente poder fazer essa discussão e reverter esse confisco dos servidores aposentados. Mas eu quero aqui terminar a minha fala, rápida, dizer o quanto os servidores têm sido tratados aqui em São José dos Campos. Em 5 anos, isso é uma reportagem do Vale, do jornal Vale, em 5 anos, Lei de Felício usou 1,2 bilhão do Instituto dos Servidores para abater de aporte da Prefeitura. Lei criada em outubro de 2017 pelo ex-prefeito e que quer ser vice-governador, permite usar rendimento de aplicações financeiras do Instituto para abater de aportes de 5 anos. Poupança do Instituto diminui 28,7%. Nos primeiros 5 anos de vigência, uma lei municipal criada em outubro de 2017 permitiu a utilização de 1,2 bilhão de aplicações financeiras do Instituto para abater de aportes em prefeitura. O levantamento foi feito pela reportagem com base nos balancetes publicados do Instituto. Antes da lei em questão, que é de autoria do ex-prefeito Felício Ramute, do PSD, o cálculo de eventual aporte era simples. A prefeitura precisava fazer repasses mensais ao Instituto sempre que a receita do órgão, essa parte vem da contribuição descontada em folha, que atualmente é de 14% para servidores e 26% para o poder público, como prefeitura e Câmara, fosse inferior à despesa. Para reduzir a necessidade dos aportes, a lei de outubro de 2017 passou a permitir que de eventual diferença entre receita e despesa seja deduzido o excedente financeiro, ou 2/3 do total do rendimento. Apenas de outubro a dezembro de 2017, por exemplo, essa lei serviu para abater 23,5 milhões de possíveis aportes. Isso aí é um calote. Essa redução coincide justamente com o calote aplicado pelos governos Felício e Anderson Farias, do PSD, no Instituto. Como o uso do excedente financeiro e dos 2/3 dos rendimentos deixou de ser suficiente para equilibrar as contas do Instituto, passou a ser necessário que a Prefeitura realizasse aportes mensais ao órgão. Mas os repasses não ocorreram no patamar devido. Eu não vou terminar de ler, mas isso é como os servidores têm sido tratados aqui em São José dos Campos. Infelizmente, a gente tem visto cada gestão desse governo, a retirada de direitos, e agora o Instituto sofrendo com essa questão do aporte. Então isso nós não podemos aceitar, nós não podemos nos calar, e não é só de parabenização nos dias dos servidores. Nós queremos respeito aos servidores, nós queremos que o respeito aos servidores e ao Instituto, que vem sendo delapidado por esse governo. Obrigada, doutor José Cláudio, pela parte. Obrigado, Juliana. Gente, eu só queria aproveitar vocês, que vocês olhassem aqui no fundo dos meus olhos, que eu vou fazer uma profecia. A profecia é o seguinte, vou profetizar aqui 2026. O Zema é um bom governador, é uma pessoa honesta, faz um bom governo, é uma pessoa de respeito. O Zema está apoiando o Bolsonaro, para presidente. Em 2026, o Zema vai tentar ser presidente da República. Sabe o que vão falar dele? Que ele apoia a maconha, apoia o aborto, apoia tudo que tem de ruim, vão botar o Maduro para pedir voto para ele. Só estou dizendo isso para vocês, isso é o que vai acontecer. Eu não sei nem se eu vou estar vivo lá, mas cobrem de mim se não acontecer. Uma outra lembrança também importante, o candidato Tarcísio, nesse simulado que ele fez aí do tiroteio lá na campanha dele, parece que morreu uma pessoa. Então isso daí está sendo apurado. É bom alertar também a quem está me assistindo que quem simula um tiroteio, aliás, acho que ele aprendeu isso aqui em São José, que na campanha para prefeito teve a mesma coisa aqui, lá numa estrada próxima a Jacareí. Então, não dá. E dizer para vocês que saiu o Datafolha agora.
Lula 49, Bolsonaro 44. Então, peço a vocês carinho no domingo, pensem direitinho, pensem naquelas pessoas que morreram e o homem, né, o Bolsonaro debochou. Lembra aqui quem tem parente que morreu na pandemia, lembra da cena dele dizendo que não era coveiro. Lembra disso, coloca na cabeça que vocês vão me entender por que eu sou contra esse candidato para presidente. Obrigado, presidente Marcão. Fique com Deus. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.